Aqui em Marcos, no último capítulo, que é o 16, Jesus diz nos versos 17 e 18, Marcos 16, versos 17 e 18, nos diz palavras estranhas, esquisitas, e alguns, inclusive, preferem nem considerá-las por causa da discussão textual, que diz que os manuscritos mais antigos não carregam esses dois versos, somente alguns outros, muitos outros manuscritos não tão velhos, mas quando se fala de datação aí é bobagem de tempo, mas não carregam os versículos. Então, existem alguns que, muito mais por uma questão de desconforto sobre o que esses versos 17 e 18 dizem, nem os consideram, os deixam de fora, porque é mais uma questão de incredulidade, dizer, eu não consigo crer nisso aqui. Agora, eu já nasci na fé, aprendendo que tudo que está dito aqui teve em Jesus e na prática posterior dos apóstolos seus eventos e episódios demonstrativos, mostrando a largueza, a profundidade do fenômeno que aqui se está descrevendo. Porque a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. O que aqui se diz é o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e que, porque creem, como diz o contexto antecedente, creem na ressurreição, creem na missão, creem no privilégio do anúncio, creem em tudo que Jesus fez e ensinou para que eles mesmos vivam e encarnem, foram batizados nessa convicção e abraçaram-na de todo o coração. Pois bem, nesta fé, quando ela está presente, estes sinais, Jesus disse, hão de acompanhar essa fé, dessa natureza, dessa simplicidade e essa fé que carrega esse compromisso. Que sinais? Primeiro, em meu nome expelirão demônios. Anda cheio de fé no Evangelho, tem o poder de expelir satanases, demônios. Não importam quais sejam, nem de que natureza. Quem são os demônios? A Escritura não é explícita a respeito da natureza deles, espiritual. O que ficou mais ou menos acertado, muito mais como um acerto teológico do que como um embasamento escriturístico, é que os demônios são anjos caídos. Eu, particularmente, acho que tem alguns anjos caídos que são demônios mesmo. Agora, tem alguns demônios que não servem nem para ser anjo caído. Porque são demônios tão idiotas, demônios tão burros, demônios tão patetas, demônios tão imbecis, são demônios tão psíquicos, são demônios quase que energias viciadas no que fazem, que deve ter anjo caído que diz, por favor, não diz que demônio, o espírito imundo é a gente não, porque nós estamos no departamento. Associa a gente aos principados e potestades que já está bom, mas aí embaixo não dá não. O fato é que a tradição de Israel, desde 300, 400 anos antes de Jesus vir ao mundo,
tinha uma ideia a respeito de quem eram esses espíritos maus, que já se manifestavam, sempre se manifestaram nas pessoas humanas. E eles diziam, baseados no livro de Enoque, que é um pseudoepígrafe, produzido mais ou menos 300 anos antes de Jesus, é pseudoepígrafe porque atribui a Enoque, o sétimo depois de Adão, o texto, mas é óbvio que não. É alguém que escreveu, era comum na antiguidade, para dar validação a uma mensagem que se cria era correta, vinculá-la a um indivíduo que na tradição imediata era uma pessoa inquestionavelmente aceita. Então o livro de Enoque é uma pseudoepígrafe por causa disso. E o que lá se diz, e muito do que lá se diz, é nitidamente crido e absorvido pelos apóstolos, a ponto de que o apóstolo Judas, na epístola dele de um único capítulo, antes do Apocalipse, nos diz que algo espiritual tinha acontecido e ele diz que sabia daquilo por causa do livro de Enoque. Como também ele diz que Jesus viria com suas santas miríades e declara isso a partir de um texto literal do livro de Enoque. Eis que vejo o Senhor com as suas santas miríades vindo. Está escrito lá no livro de Enoque. Ele citou, e ele é explícito quando diz, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, ele cita a pseudoepígrafe do livro. Pois bem, o que o livro de Enoque diz sobre os espíritos imundos? Diz que aqueles gigantes, lembram dele? Que os Benai Elohim, lá de Gênesis 6, os filhos de Deus, os anjos, que possuíram as filhas dos homens e criaram criações híbridas, dentre as quais os gigantes poderosos que dominaram a antiguidade, em razão de cuja corrupção do gênero humano e de outras milhares de criaturas na criação, o dilúvio veio, preservando Noé e sua família, ou tantas outras quantas tenham sido as familhinhas que, pela mesma graça divina, se salvaram de modos semelhantes em volta do globo, como praticamente todas as histórias primitivas do planeta narram a mesma coisa. Pois bem, o livro de Enoque diz que aqueles gigantes que morreram e aquelas criaturas hibridizadas que morreram se tornaram a maldição da existência deles, literalmente, o livro diz isso, foi tornarem-se como camadas de nuvem, sem a possibilidade de se dirigirem a nenhuma das dimensões, pairando sobre o planeta. Aqueles entes morreram e ficaram num estado de vagueamento indefinido, angustioso, muito parecido com o que Jesus diz, quando um espírito imundo sai, anda rodando, vagando, não os coloca nem num abismo, nem numa outra dimensão, são entes daqui mesmo, por aqui, procurando outra entrada, procurando outro agasalho, outro sangue quente, outro corpo. E é bem coerente com a obsessão que aqueles seres tinham tido, que os pais angelicais deles teriam tido. Desculpa, querido, mas não é uma palestra, é uma pregação. Se você quiser, me pergunta depois, tá bom? Tá bom, senão eu teria prazer, mas não é o espírito do que acontece nesse momento. Pois bem, então, bem coerente com aquela vontade de possuir o outro. E você vê que a obsessão desses espíritos é a posse, é a penetração em corpos, a ponto de que eles dizem a Jesus, se tu nos mandas sair, não nos mandes para o abismo.
mas deixa-nos pelo menos sentir o calor de corpo quente, de sangue quente, dos porcos. Há uma fixação. Por outro lado, quando você lida com essas coisas há muito tempo e vai vendo, você nota as diferenças de inteligência deles não tem nada a ver com a inteligência do possesso. Você vê que às vezes pessoas inteligentíssimas ficam possessas de certos espíritos e se tornam emburrecidas imediatamente, ao ponto de que há outras completamente burras e que quando possessas ficam geniais, mostrando que entre eles existe diferença de realidades, mas a maioria deles são entes de uma obsessão única. São criaturas espirituais fixadas e que precisam, em geral, de um vício, de um tema, de uma obsessão, de um ódio, de uma raiva, de um ideal maligno e caprichoso instalado no coração do cara, ou de uma vontade de poder, de controle. Eles agem nas fixações. E aqui, Jesus diz: aquele que crê em meu nome expelirá demônios. E prossegue e diz: aquele que crê, além disso, além de expulsar a demônios, se diz aqui, falarão em novas línguas. Que a gente viu acontecer no dia de Pentecoste, como eles falaram nas línguas de pessoas de 17 nações diferentes que estavam presentes ali em Jerusalém, e cada um deles os ouvia falando nas suas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. E aqui a referência não é àquela algaravia estática dos cultos descritos por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, onde não necessariamente a língua era uma língua inteligível. Paulo dá a entender já em 1 Coríntios 14 que se tratava muito mais de uma língua que brotava da ilogicidade, que vinha como expressão do Espírito, expressando o inexprimível. Por isso Paulo diz: aquele que ora assim, não ora a homens, não fala com homens, ninguém o entende, fala com Deus, porque em espírito fala os mistérios do seu ser. Numa linguagem junguiana, esse falar em línguas de 1 Coríntios 14 funciona, como Paulo diz, para a edificação do próprio indivíduo, que acontece pela via da liberação do inconsciente dele, as repressões do inconsciente, tudo que está tapado no inconsciente vaza sem a censura das lógicas impeditivas. Aqui, todavia, em Marcos de Jesus 16, Jesus está falando da capacidade de não saber uma língua, começar a falar e nem saber que está falando naquela língua, e os da língua, do lugar, entenderem você completamente, sem que você saiba que está sendo entendido. Como eu já vi acontecer, algumas poucas vezes, mas já vi acontecer. De pessoas dizerem como é que essa senhora negra, empregada doméstica, que chegou aqui nesse lugar, e eu fui falar com ela depois, o português dela é todo quebrado, meu Deus, ela sentou do meu lado, começou a orar no inglês escorreito, e de repente começou a me mandar a mensagem de Deus nas fímbrias da minha alma, aquela palavra de sabedoria, e ela sabe falar inglês. Como é que ela sabe falar inglês melhor do que português? Mas é muito melhor. Como aconteceu com um amigo meu lá em Manaus,
E eu já vi em outros lugares, outras histórias idênticas a essa, pela terra, como aconteceu com meu amigo pastor Frederico Orr, que deixou a Irlanda há 90 anos atrás, mais ou menos, 80 anos atrás, se não tanto, pelo menos há 70 anos atrás, e foi pregar no interior do Amazonas. Casou-se com uma menininha novinha, uma irlandesinha, e ele era jogador de futebol da segunda divisão da Irlanda, e largou tudo para ir pregar o evangelho no interior do Amazonas, na cidade de Lábrea. Pegou um navio, naquele tempo, era a única maneira de chegar, não é? E quando aportou em Lábrea, depois de meses viajando, ele bem novo e ela mais novinha ainda, quando o navio aportou em Lábrea, ela morreu de febre negra. E ele não sabia dizer nem ai em português. Aí desce aquele gringo com aquele corpo. Imagina a perplexidade, 24, 25 anos, vindo lá da Irlanda, achando que Deus estava com ele, que nada de mal aconteceria. Aí a mulher adoece na viagem, morre no porto, e ele desce carregando aquele monte de gente olhando. O prefeito da cidade mandou que algumas pessoas ficassem ao lado dele, porque disse: esse cara vai se suicidar, ele não vai aguentar o impacto disso não. É muito choque para quem veio de tão longe para servir a Deus e chegar aqui, a mulher morre assim, no primeiro dia, ele não vai aguentar. E o Frederico Orr disse que realmente quase não aguentou de tanta angústia. Pergunta: meu Deus, mas eu fiz a coisa certa, eu ouvi mesmo a tua voz, eu tinha certeza. Agora eu chego aqui, olha, ela tem pai, tem mãe, é o amor da minha vida, e morre. E eu não sei nem dizer nada. Que propósito é esse? Que maluquice é essa? E ele disse que alguém cedeu a ele um galpão lá, cheio de farinha e outras coisas, víveres, e lotado de ratos, para ele se abrigar, porque ele não tinha para onde ir. Ficou dormindo em cima de umas sacas. E os ratos passeando para lá e para cá, e barata para todo lado, e o cara chorava sozinho. Depois de uma semana de angústias, porque ainda pior, começaram a surgir umas feridas nele. Explodiram para todo lado, ele ficou todo enfiridado, com 40, 41 de febre, sem remédio. E para piorar, o padre da cidade, naquele tempo, a briga entre católicos e protestantes era um negócio diabolicamente feio, horrível. Então, tanto pastores insultavam padres, como padres que tinham naquele tempo muito mais poder, mandavam apedrejar igrejas, acabar, destruir. Tinham que construir templos à noite, porque senão não dava para construir. E olhe lá, era um inferno. O padre de Lábrea disse: olha, esse missionário não pode ter descanso. Quem der alguma coisa para ele vai se haver comigo. Não pode socorrê-lo. E o cara lá com febre, sozinho, com perguntas. Sepultou a mulher numa cova de alguém. Aí ele disse que no domingo à tarde, um calor miserável, aquele telhado de zinco, no Amazonas, um inferno lá dentro, tudo fechado, rato, barata e angústia, sem saber dizer uma palavra. Aí ele disse que ele ouviu aquela voz dizendo: louva o meu nome. Aí ele começou a cantar hinos em inglês. Cantando, 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 foi cantando. Ele disse que enquanto ele cantava, ele quase que se estuprava de dentro para fora para conseguir cantar no meio de tanta dor.
Aí, de repente, ele disse que houve um barulho. Aí aumenta o ruído, foi aumentando, foi aumentando. Quando, de repente, ele abriu a janela, tinha uma multidão na porta. Falaram, o senhor fala português. Aquela foi a primeira pregação dele. Cantando em inglês, todo mundo ouvindo tudo em português. Do lado de fora. Aí ele tentou falar, ele só saía em inglês, o povo não entendia nada. Mas quando ele cantava, todo mundo ouvia em português. Falaram em outras línguas. Olha aqui como prossegue. E diz: pegarão em serpentes. Não é, obviamente, que uma proposta para que se chegue num lugar e se comece um circo. Venham ver como eu sou um homem de Deus. Tragam suas jararacas. Sai aquele bando de sogra na fila, né? Suas cascavéis. Seus maridos. Porque marido é uma cobra indesignável, tem que chamar de marido mesmo a serpente. Não. Ele estava aludindo àquilo que aconteceu com Paulo lá em Malta, lembram? Que quando depois de escapar do mar, terem se refugiado na praia, estavam fazendo um fogo, e ele foi botar um galho, um graveto, no braseiro, e havia uma víbora presa nele que o mordeu. Ela era venenosíssima. Os locais conheciam-na muito bem, ficaram esperando que a qualquer momento Paulo caísse morto, porque literalmente não se escapava dela. E Paulo, jogando no fogo, continuou conversando, e conversou a noite inteira, e o povo foi ficando chocado. Primeiro diziam: isso é castigo de Deus, porque tendo escapado do naufrágio horroroso, a justiça divina não quer que ele viva, por isso ele foi picado. E agora, como o veneno não fazia efeito, os pagãos de Malta já estavam indo para outra extremidade da percepção e dizendo: é um Deus que chegou aqui entre nós, e queriam adorá-lo. E Paulo disse: não. Mas botou a mão sobre a cabeça dos doentes e foi curando a todos eles, inclusive a Públio, um senhor importante na ilha, o sogro de Públio, que estava doente, foi curado imediatamente pela imposição das mãos de Paulo. Então, pegarão em serpente não porque farão testes, mas o que se está dizendo, como aconteceu tantas vezes na história, foi de pessoas terem sido, por exemplo, deliberadamente envenenadas por causa da sua fé em Jesus. E aqui se prossegue dizendo: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. É mais ou menos no espírito da serpente. Veneno não vai carregar esse poder se você estiver com o coração cheio de fé e de confiança. Não foi uma brincadeira, não foi um teste, for um acontecimento por causa do Evangelho. Não tenha medo, não tenha medo. A sua fé vai levantar as suas barreiras imunológicas para um nível inexplicavelmente poderoso. E se beberem coisas mortíferas, não lhes fará mal, como na história, quantas vezes houve? Quantas vezes? De pessoas serem forçadas a beber veneno, ou nega Jesus, ou tem que beber esse veneno. E alguns disseram: fica sabendo, se beber esse veneno e morrer, para o Senhor eu morri. Estarei com Ele. Agora, se o Senhor quiser, eu beberei e nada acontecerá. Houve alguns que beberam e morreram.
houve outros que beberam e não morreram. Por que que uns morreram, outros não morreram, não é da nossa alçada. Mas o que Jesus está dizendo, em última análise, é a mesma coisa. Quando diz, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Com exceção da declaração relacionada a eles falarão em outras línguas, que se vincula ao poder universal da comunicação. E o que Jesus está dizendo é, a fé quer se comunicar. Fé que não deseja transcender obstáculos de comunicação, de percepção, não é fé. A genuína fé quer se comunicar em todas as línguas, quer encontrar caminhos para o coração. Quem tem esse desejo encontrará tal possibilidade, mesmo que seja assim, de maneira tão anômala e sobrenatural, falando língua que não aprendeu. Se bem que o mais difícil é ultrapassar as barreiras do preconceito, usar a língua que nos seja comum para nos comunicarmos uns com os outros. O que Jesus está dizendo é: quem tem fé vence a barreira da comunicação. Vence. Em qualquer lugar, em qualquer direção. Esse é o espírito do que está sendo ensinado. As outras coisas, todas elas têm a ver com o quê? Com o que a fé pode fazer para subir as minhas defesas imunológicas, espirituais, contra demônios, contra veneno, contra intenções malignas. O que Jesus está dizendo é: creia, e você estará protegido. E ele insinua mais do que isso. Ora, se esses elementos com os quais eu interajo, que têm o poder de me ferir, em me ferindo, não me ferem para o mal nem para a morte, é porque a fé, ele está dizendo, intensa dentro de nós, levanta naturalmente a nossa defesa imunológica. O que Jesus está dizendo é: quem crer em mim não tem magia. Essa fé não torna você imune e imortal, mas torna você, humanamente falando, o mais protegido que a proteção humana pode trazer. É pura graça divina, levantando, subindo, defesas que pelo medo se derrubam, pela incredulidade caem, pela dúvida nem existem. Mas em havendo fé, elas se impõem. E as duas outras expressões têm a ver também com a expressão ativa da minha existência no mundo. Expelirão demônios, e se impuserem as mãos sobre doentes, eles ficarão curados. O ato de expelir demônios é nitidamente um encontro entre presenças. Como Jesus disse, aquele que crê em mim vai ser habitado pelo mais valente. Nunca será uma casa varrida e ornamentada, oca. Será um ente com a presença do Eterno. Não tem que ter medo de nada, de ser nenhum, de demônio nenhum. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E você não só está defendido deles, mas você é o problema deles.
Então Jesus disse, quem crê em mim passa a ser um problema para demônios. Que é tudo diferente do que a religião do medo ensina, né? Que você, se não puser o dízimo aqui, o demônio vai visitar a tua casa, tua conta bancária, tudo no medo. Não, Jesus disse, não, creia em mim. E você é um problema para diabo. Você é um assombrador de diabos. A tua presença é que é o fantasma do bicho. Chegou você, o diabo. Gente, é assim que é. Entendeu? É assim que é. Agora, quando você fica assim, cara de pau, dá até vergonha às vezes. Porque tem gente que acha que você é presunçoso. De todo o coração, minha mulher está ali em cima, ela sabe, eu sou um homem cheio de defeitos. Agora, todo diabo sabe que não bote o galho dentro, porque vai ser atropelado. Diabo, demônio, ET, OVNI, qualquer porcaria. Vocês entenderam? Aqui, ó. Quem me habita é Jesus. Eu sou Jesus no mundo. Vocês entenderam? Tem medo de ladrão, nem de torturador, nem de sequestrador, nem de bicho nenhum. E não é uma questão de entrar numa, não, é de ser. E não é um surto narcisista. Você sabe que você em si não é nada. É confiança nele. Isso dá um negócio, gente. Isso dá uma onda. Dá. Sabe lá o que é que você andar assim, de mão limpa, e não querer saber onde é que você está entrando? Você sente que os bichos estão indo. Ladrão espalha, demônio sai. Nunca encontrei um ambiente na vida, desde que eu criei em Jesus, que tenha me metido qualquer medo, e nunca encontrei nenhum macho humano e nenhuma criatura espiritual com esse poder de assombrar. O medo morreu. Agora, é maravilhoso. E me dá angústia é de que vocês não provem isso. Não provem. Em meu nome expelirão demônios e se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Que é o que vaza de você também, dos que creem. Por que se manda impor as mãos? Porque existem muitas camadas e dimensões de graça, de cura e de milagre. Existem aquelas ações e intervenções espirituais de cura divina que ninguém precisa tocar em ninguém. Não vem o centurião romano dizer a Jesus, não sou digno que tu entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado? Porque Jesus iria lá, botar a mão na cabeça do moço, curá-lo. Mas o cara disse, não precisa não. Se tratando de você, Jesus, fala uma palavra só, fala. A mesma palavra que criou o universo, que sustenta os astros e faz as dimensões quânticas existirem em permanente impermanência misteriosa. A mesma palavra. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Ou aquele oficial do rei, lá em João, capítulo 2, que foi visitar Jesus, que estava longe de onde ele morava. Ele morava nas imediações de Caná. E Jesus estava a um dia de viagem de lá a pé. Ele foi atrás de Jesus porque o filho dele estava morrendo em casa. E ele pediu a Jesus socorro. E Jesus olhou para ele, se compadeceu e disse, vai, teu filho vive. E o homem foi, enquanto ele estava indo, vieram os da casa dele, dizendo, um milagre aconteceu, teu filho está vivo. Aí o cara disse, que horas foi que ele melhorou? Não, ele pulou da cama ontem, 1h da tarde.
E o homem reconheceu que foi precisamente a hora na qual Jesus dissera: vai, teu filho vive. E assim é uma quantidade grande de outros feitos que acontecem desse modo. Como a gente vê na experiência de oração, de intercessão da gente em relação a pessoas. Quanta gente eu já vi ser curada à distância. Quanto milagre à distância, exatamente com essa precisão de dizer: é agora, Senhor. E depois de um minuto estarem te chamando lá do lugar, dizendo: o que aconteceu? Deus sabe quantas vezes eu já vi, louvado seja o nome dele por isso. Mas existe o lugar da cura que acontece pela sua solidariedade tátil. Você está presente. Por que você estando presente, você não toca o próximo? Por que você não toca? O que Jesus está dizendo é que essa fé, quando me habita, essa mesma que levanta as minhas defesas, que me aparata para os confrontos, que me energiza e me capacita para comunicações que me transcendem. Esta mesma fé presente em mim é uma bateria espiritual. Lembram de Jesus dizendo: de mim vazou o poder? E a gente fica pensando que aquilo só aconteceu com ele porque ele é quem ele é Deus conosco. Mas aquele é um fenômeno humano, vaza poder da gente. Vaza. Só que no meu caso, no seu, tem que haver a volição, o meu desejo de doar o que eu de graça recebi, que me habita. O que eu estou fazendo aqui agora, nesse instante? Estou pregando? Isso é um nome que se dá ao que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo isso. Eu sei que eu estou vazando fé, esperança, intensidade, ousadia, coragem, vontade de ser. É isso que é a palavra. E se ela não produzir isso, ela pode ser a maior elaboração teológica, não terá gerado nada. Porque você tem que se levantar daqui com mais vontade de tomar o seu leito e andar. Tem que se levantar daqui com mais coragem de atropelar de diabos. Tem que se levantar daqui com menos medo, menos apavorado. Tem que se levantar daqui defendido. E tem que se levantar daqui com a certeza de que recebeu poderes para atacar, como diz Paulo, com armas de defesa e com armas de ataque. Que você é habitado por ele. É covardia, gente. Então o que eu estou fazendo aqui? Uma fala? Você entende agora por que não dá para interromper? É um fluxo. É uma cachoeira. É uma catarata do Iguaçu. Não é uma aula. Tem uma intensidade que eu sinto, que está, que vaza, que chega, que toca. Eu já senti isso de maneira monstruosa, tanto para um indivíduo como para 1 milhão, para 500 mil, para 100 mil. Tantas vezes na vida pregando em lugares com 100, 200 mil pessoas, de repente você sente que o Espírito de Deus bota aquelas almas todas assim na tua mão. Todo mundo eletrizado por um poder que você não criou, que você não inventou, que emana de você, mas estranhamente te habita, está presente. O que Jesus está dizendo é: a fé fará vocês andarem assim.
A fé fará vocês serem acompanhados por essas certezas, essas convicções. Quanto ao impor das mãos, você veja que foi um recurso que Jesus usou também, que ele curou muita gente impondo as mãos, mas lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 6, a gente lê que a incredulidade dos de Nazaré era tão grande que Jesus não pôde ali fazer quase nenhum milagre, poucos milagres, quase nenhum sinal, exceto curar alguns doentes e impondo-lhes ele mesmo as mãos. Não é interessante? Observem isso. O centurião romano diz, não precisa ir na minha casa, manda uma palavra. Jesus disse, eu nunca vi fé como esta. O oficial do rei também, Jesus disse, vai, teu filho vive. E ele foi e aconteceu. Agora, no lugar onde a incredulidade religiosa, a pseudo-familiaridade, intimidade com Jesus, com a casa dele, com o pai, com a mãe, com as irmãs, aquela sensação de, já sei muito disso e desse, que destrói toda a sublimidade de Deus na gente, estando presente como estava em Nazaré, o recurso é tátil. Bota a mão na cabeça. Porque as mentes e as almas não estavam prontas para serem engravidadas pela palavra. Então o que ele fazia? Ele transferia. É um gesto grotesco da bondade de Deus, dizendo, até os que querem aqui em Nazaré estão tão condicionados pela mediocridade e pelo apequenamento de toda percepção, que mesmo para serem curados, eles precisam ser tocados, sem esse elemento tátil, estimulando-os. Eles não serão curados. E assim, ele estava me falando da importância de que certos fenômenos aconteçam a partir daquilo que nós não gostamos nem de pensar a respeito, porque no nosso meio, a gente anda em dois extremos. Tem aqueles que de um lado dizem, não, a participação do homem é nenhuma. Eu só estou orando e Deus vai fazer, vai mandar um anjo, qualquer coisa. E eu não tenho nada a ver com isso. É aquela vontade de ser humilde, mais humilde que a humildade. E tem os narcisistas do outro lado. Como essa semana me mandaram na internet um maluquinho lá. Maluquinho dizendo, venham agora! Porque eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo. Quem vier e me pegar vai ser curado agora. Venham, eu estou aqui, venham vocês, me peguem, me peguem, me peguem. Aí aquele povinho indo lá, todo mundo pegando ele, meu Deus, está embolachando ele e o povo inteiro, não é possível. É uma coisa mais patética, um fetiche. Se venham me pegar, porque eu estou sentindo que dá. Coisa nenhuma, ele vai sair dali, eu conheço esses vagabundos. Já. No carro já está falando palavrão, não tem nada de Deus, é só show. Pois bem, ou é num extremo ou é no outro. Mas o Evangelho diz, existe um lugar para tocar a doença do outro no corpo sem medo, para botar a mão na cabeça dele, para ungí-lo com óleo em nome do Senhor. Essa fé simples não pode desaprender essa jornada singela do poder de Deus, que existe em mim e em você, em todo aquele que crê. Crê. Você crê? Você crê? Você crê em quê? Na oração forte, no pastor forte? Não. Jesus disse, crer dentro do seu coração, você é o agente.
em meu nome você expele demônios. Não precisa chamar ninguém. Chamar ninguém. Você. Você. Porque, como eu disse, o problema é do demônio, meu amigo. Só meta na cabeça e no coração isso. Você expelirá demônios. Não tenha um medo. É muito mais fácil expulsar demônio do que se ver livre numa sombra. Você expelirá demônios se você andar com fé. Você, se pegar naquilo que faz mal e não fizer isso por teste, barganha, show, se for condição sine qua non, imposição, ou simplesmente um acontecimento que houve casuisticamente, mas não foi buscado, não tema, não tema, não tema. Se beber porque não sabia, porque foi enganado, creia. Não é só em relação a veneno, é em relação a qualquer outra coisa. Ande com fé. E você andará protegido. Não é anjo entupindo você, para você não respirar nada contaminado, não. É de dentro para fora. Cresce o campo de imunidade na graça, quanto mais a gente anda em fé. Capacidade de se comunicar, até em outras línguas você vai conseguir. Porque a fé transcende os obstáculos imediatos de qualquer impedimento de comunicação. E saiba que de você vaza graça, poder para curar os irmãos. O próximo. Esses últimos dias, tem um monte de universidades, nos últimos 3, 4 anos, universidades no mundo inteiro estudando a imposição de mãos. Como já vinham fazendo isso desde a década de 60 nos Estados Unidos, separando doentes em alas de hospitais, doentes que recebem oração numa ala e doentes que não recebem oração na outra ala, e a ala dos que recebem oração e creem em oração, a recuperação é de mais de 50% a 70%, numa rapidez enorme. E na outra área, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, seguindo os fluxos do quem sabe, deixa que eu chuto. O poder sutil que está na nossa mão é extraordinário. E não é para a gente se jactar e nem abrir uma igreja para ganhar dinheiro com os otários. Mas é para fazer bem ao mundo. Orar com gente em qualquer lugar, em praça pública, no trabalho, em casa. Essa semana eu não quis dizer nada para a Adriana, para não impressioná-la bem demais. Mas olha, eu estava com uma dor aqui, horrorosa, 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 muito ruim. Teve uma noite lá que eu tomei um Dorflex, depois 2 Tandrilax, para conseguir dormir. E acordei e disse, eu vou cancelar o papo de graça, que eu não conseguia nem levantar esse braço direito. O braço é o esquerdo, mas eu não conseguia levantá-lo direito. Uma dor danada, aquela coisa de, meu Deus, eu vou tomar uma injeção, vou ligar lá para a Ângela, para ver se aquele moço que deu um aplique na Adriana um tempo atrás, na coluna dela, aqui do lado, faz em mim para eu poder trabalhar, porque está doendo de dia e de noite. Aí eu fui lá e tomei o remédio de manhã, fiz o programa grog, você com 3 relaxantes musculares durante a noite e de manhã para fazer o programa ainda toma mais 2, vocês imaginam, eu fui assim zonzão.
bobão. Aí, quando ela desceu após o programa, ela falou, como é que você está? Aliás, foi lá em cima no quarto, ela estava deitada na cama, e eu cheguei ao lado dela, e eu falei como é que estava, e ela botou a mão aqui no meu braço, e eu senti que ela ficou segurando, e passou primeiro a mão, depois fechou os olhos e ficou segurando. E eu fui sentindo o calor da mão dela, e entrando em mim, nas minhas costas, e o alívio foi chegando brutal e instantâneo, foi passando aquilo tudo. Eu não falei nada. Não é para ela não ficar soberba, porque ela não é disso não, ela já passou dessa, sabe que nós somos todos caca da mesma latrina sanitária, que é a graça de Deus sobre nós. Não falei porque achei que não devia nem falar. Só glorifiquei a Deus e fiquei quieto. Mas eu estava aqui em 2007, depois da morte do meu pai, eu fiquei com uma alergia, umas coceiras que explodiram em mim. Eu fui a 4 dermatologistas, ninguém conseguiu resolver o assunto. Eu levei um grupo de irmãos aqui, de outros lugares, a Israel, e um dia lá em Cafarnaum, eu tão incomodado com aquilo, me coçava, estava todo ferido, e ela preocupadíssima, porque era em todo o corpo. E houve um dia lá em Cafarnaum, eu sempre que chego lá, enquanto os guias passeiam com o grupo, a minha cabeça é tão autodeterminada em certas coisas, eu tenho uns condicionamentos tão meus, que, por exemplo, Cafarnaum, eu chego e, se eu quiser, 1 minuto depois eu estou dormindo. Faz anos que eu chego em Cafarnaum e eu digo para os guias, passeiem com eles, dá quase 1 hora, me acorda aqui porque eu vou dormir. Ai, meu Deus, eu já espero aquele sono de Cafarnaum, é quase uma hipnose. Eu chego lá e já deito embaixo de uma árvore, daqui a pouco eu nem sinto, eu estou dormindo, eu sonho. Sonho com curas, com coisas maravilhosas. E nesse dia eu estou lá todo arrebentado, mas eu falei, Jesus, eu quero dormir. Está coçando para todo lado, mas eu quero dormir. E eu dormi, eu acordei depois de um tempo com aquela mão assim. E eu sonhei, meu sonho, que Jesus estava passando a mão em mim, dizendo, estou te curando disso agora. E eu no sonho falei, obrigado, Jesus. Quando eu abri os olhos, a Adriana estava passando a mão em mim, eu deitado embaixo da árvore, e ela dizendo, meu amor, meu amor. E eu vi que ela estava orando e agora estava me acordando. Foi a última vez que coçou. Nunca mais coçou. Quantas pessoas eu me converti vendo câncer sair das pessoas assim, ou instantaneamente, ou você indo todo dia orar pela mesma pessoa, 1 mês, 2 meses, e o médico ir dando alta. Outras vezes é súbito, pá! Você nunca sabe como vai ser. Existe uma graça nas minhas mãos e nas suas mãos, que foi colocada pelo Espírito Santo. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em nome de Jesus, vamos ser gente da fé, pelo amor de Deus, porque é uma maravilha andar nesse desassombro. É só assim que dá para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É quando você anda nesse desassombro. É bem para a vida, é bem para o mundo, é poder, é segurança, é dependência sua dele, e é uma fonte de certezas felizes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos pegar nas mãos uns dos outros. Agora saiba uma coisa. Quando você
quiser, desejar botar as mãos sobre alguém para pedir por ele, saiba, com ódio, a sua oração faz mal. É abominação diante de Deus. Com amargura, você só passa o veneno que está em você. Com arrogância, nada acontecerá. Essas coisas só acontecem se você crê, é dependente, confia, sabe que você não tem nada que não tenha recebido e sabe que a fé só opera pelo amor. Pelo amor. Aí, com amor, tudo aproveitará. Sem amor, nada aproveitará. Eu sei que o que vocês ouviram hoje aqui foi a coisa mais simples que eu poderia lhes dizer. Mas essas simplicidades estão fazendo falta na gente. Eu fico sempre assumindo que vocês passaram para um nível maior de percepção e quando eu vejo, não se atingiu ainda nem o que é básico. Por isso eu vou voltar a falar das coisas bem básicas, pedindo ao Espírito Santo que nos transforme em gente de fé. Porque Deus, meus irmãos do caminho da graça, e os milhões de desigrejados que me veem e ouvem do lado de fora, que usam essa terminologia inadequada, porque quem crê em Jesus é a igreja, mas você que está fora de um ambiente que você chame de lugar do meu encontro, e que foi ficando assim, apático, estranho, como a maioria dos que são do caminho da graça, são pessoas com as quais não se pode contar para quase nada, infelizmente. Em nome de Jesus, chega de palhaçada, de trauma, de igreja, de pastor, de me enganaram, de me fez mal. Meu Deus, é hora agora de eu e você virarmos homens e mulheres de fé. É hora de expulsar demônio, de andar sem medo, de não titubear, de não ficar acovardado. É hora de não ter medo de falar a sua língua e em outras. É hora de não ter medo de se expor, de comer, de beber, de participar. E o problema dos mal intencionados é deles. É tempo de, com toda a ciência que nos cerca, não perdermos a ciência das mãos, a ciência da fé, a ciência do calor, da energia do Espírito, da alma amorosa, do Espírito cheio de fé. A gente transfere no amor de Deus graça uns para os outros, assim como a gente reparte o pão, a gente reparte cura, a gente reparte milagre, a gente reparte energia de esperança, a gente serve a nós mesmos, aos outros, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, acende a nossa fé, acende a nossa fé, com sensatez, com bom senso, mas tira de nós esse espírito acanhado, amedrontado. Não deixa que por causa dos lobos que vivem de performances mentirosas, de shows da fé, que são só shows de hipnose, de sugestão, de curas que qualquer Quevedo faz, e nos enche do Espírito Santo, para que com o coração humilde, quebrantado, nós saibamos que Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Coloca dentro de nós essa atenção singela, quebrantada, humilde, praticada pela fé que atua pelo amor.
em casa, com os netos, com os filhos, com o marido, com a mulher, com os amigos, com os parentes, com os estranhos. O que tu nos deste de graça, permite-nos de graça servir. Em nome daquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vão na paz do Senhor.